Hoje tem que ser dia de classificação. Esse daqui é o vídeo de pré-jogo de Fluminense e Cruzeiro. Jogo válido pelas oitavas de final, o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2022, lá no Mineirão. Tudo que você precisa saber sobre essa partida você encontra aqui nesse vídeo do Raiz Tricolor. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você deixa o seu like aqui embaixo se você gostar desse vídeo. Se inscreve aqui no Raiz Tricolor se você gostar aqui do canal. Tem uma novidade pra vocês que é o OneFootball. Não é, Gabriel, nossa, o OneFootball já patrocina aí o canal há mó tempão. Exato, e você ainda não baixou. Aí fica complicado, a gente, você quer essa classificação no Mineirão, mas não quer baixar o OneFootball. Como é que fica aí o negócio? Como é que vai funcionar? Chegou e tal, parou um cara pra você agora e falou: meu amigo, quantos gols o Fluminense tem na Copa do Brasil? Quais foram os resultados do Cruzeiro na Copa do Brasil? Quanto foi o último jogo do Cruzeiro? É isso pro Fluminense classificar. Você não tem a informação, porque você não tem um futebol instalado. Se eu não te convencer a apontar o celular pro QR Code aqui, ou então pra clicar no link na descrição e baixar agora, eu não sei mais o que vai te convencer, tá? Bem, Fluminense e Cruzeiro, que propaganda aleatória, né? Fluminense e Cruzeiro joga hoje às 9 horas da noite, vai ter transmissão do Sport TV e também do Premier. Jogo de número 85 entre Fluminense e Cruzeiro, com uma larga vantagem pro Fluminense, né? São 36 vitórias, 26 derrotas, ou seja, 10 vitórias de diferença e 22 empates. Os últimos 2 jogos lá no Mineirão contra eles foram empates. E aí vamos lá, isso é o que classifica hoje, né? Os últimos 2 jogos contra o Cruzeiro no Mineirão a gente empatou e o empate nos classifica hoje. Mas, em compensação, os últimos 2 mata-matas que a gente decidiu no Mineirão, a gente foi eliminado, né? 2021 pro Atlético Mineiro, derrota pro Galo, e 2019 empate com o próprio Cruzeiro e que a gente acabou eliminado nos pênaltis. Então, se você acha que zicar é falar algo positivo, eu falei algo negativo. Se você acha o inverso, eu falei o inverso também. Cara, Fred acabou, Luiz Henrique acabou, passamos por essa etapa e hoje, apesar da gente estar no dia 11, no dia 12 de julho, na verdade, querendo ou não, a gente encerra hoje o primeiro semestre do Fluminense no Campeonato Brasileiro, no Brasil, né, na tabela brasileira. O primeiro semestre vai se encerrando. Hoje a gente vai ver uma virada de chave. Classificando, a gente vai ver uma virada de chave para um segundo semestre em que o Fluminense se credencia a ser candidato a títulos mesmo. Vai estar participando do grupo que vai ser falado em títulos. O Fluminense vai estar entre os 8 melhores da Copa do Brasil, chegando com autoridade para enfrentar, diria eu, que muitos dos times, se eu olhar, por exemplo, aqui a Copa do Brasil, né? Olhar os confrontos que a gente pode ter contra o Corinthians, que é quem deve passar de Corinthians e Santos. Não somos favoritos, mas temos total chance de passar. São Paulo e Palmeiras, não somos favoritos, mas temos total chance de passar. Agora, Atlético Paranaense e Bahia. Fluminense avançando hoje, mantendo o ritmo, seria favorito. Atlético Goianiense e Goiás, favoritos. Fortaleza e Ceará, favoritos. América Mineiro, também é outro do Botafogo, favoritos, e Atlético Mineiro e Flamengo, que talvez a gente não fosse favorito se for o caso do Atlético Mineiro, e aí eles seriam favoritos de fato, apesar de que a gente meteu 5-3, ou seja, contra metade desses confrontos a gente entra nas quartas como favorito. Então, uma vitória hoje bota um segundo semestre em que vira a chave do Tricolor e ele fala: sim, eu tenho a possibilidade de título nesse segundo semestre e seriam títulos nacionais. Então, obviamente, o Fluminense não seria favorito do brasileiro, não vou falar um negócio desse aqui porque não é a verdade. Mas o Fluminense entra nesse credenciamento aí pro segundo jogo. Já eliminação, e pra ser eliminado, lembrando, o Fluminense precisa perder por 2 gols, por 1 gol só, independente se é 3-2, 70-69, 1-0, vai pros pênaltis, não tem mais aquela regra do gol fora de casa. Perdendo por 2 gols pro Cruzeiro, ou por 1 gol e caindo nos pênaltis, o Fluminense eliminado vira a chave pro segundo semestre, onde vai ter só o Brasileirão. E mesmo com a boa campanha no Brasileirão atualmente, com o título carioca, pregará nesse time um rótulo de fracasso, né? E principalmente após a eliminação da Libertadores, também caindo cedo na Sul-Americana e sendo eliminado. Sim, não é vergonhoso ser eliminado pro Cruzeiro, mas na circunstância que tudo está sendo criado, é imprescindível a classificação do Fluminense, que seria vergonhosa, assim, uma eliminação hoje.
seria colado esse rótulo de fracassado e a gente teria um segundo semestre em que a gente teria meio 2020, assim, né? Só sobrou isso e a gente vai ter que ir bem nisso, que é o Brasileirão. O Fluminense vai entrar com a vantagem e o Cruzeiro vai ter que sair pro jogo. É o jeito que Diniz gosta, né? Não à toa, boa parte das vitórias do Fluminense ou dos bons resultados vieram justamente quando o Fluminense conseguiu botar uma vantagem no placar do jogo cedo e jogar o jogo inteiro tendo essa vantagem. Vamos ver como é que vai ser hoje. E é por isso que a bola está em campo, aqui na área. E a gente vai falar um pouquinho agora sobre a provável escalação do Fluminense para essa partida. Isso porque Fernando Diniz, sem surpresas, né? A escalação tá aparecendo aí na tela. É o provável, o padrão. Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, com o Nino e Manuel na zaga. Caio Paulista na lateral esquerda, André, Nonato, John Arias, Paulo Henrique Ganso, Matheus Martins e Germancano. Lembrando que essas posições não são estáticas, né? O Fluminense é um time bem fluido, que ataca também com muitos jogadores que são dessa forma, né? Pra quem tá vendo o vídeo, tá aparecendo aí as construções do lado esquerdo, as construções também do lado direito, com o Matheus Martins aparecendo e botando o Samuel Xavier pra participar da partida de fato. Enfim, o Fluminense é um time que é bem fluido e consegue atuar bem de várias maneiras e tendo uma sequência sem lesões, né? Por exemplo, para esse jogo, o único jogador que tá fora por lesão é o David Braz, que teve uma lesão na coxa direita, enfim, mas já tá fora já há um bom tempo. Outro também é o John Kennedy, que pediu para poder jogar no Sub-23, então não viajou. É um time que tem desfalcado muito pouco e tem jogado muita bola. Então, o Fernando Diniz consegue. Já eu diria que tirando Nonato e a saída, obviamente, de Luiz Henrique, o Fluminense está conseguindo repetir a escalação já há um bom tempo. Acho que desde aquela partida, após aquela partida do América, desde o jogo contra o Avaí, ele vem conseguindo repetir a escalação, tirando esses dois fatores que eu citei, né? A saída de Luiz Henrique e um jogo que Nonato ficou suspenso. Bem, sobre a partida, é importante a gente destacar aqui de fato, tá? Tipo, não é coisa à toa. A sequência do Fluminense é muito boa. E a sequência do Fluminense é muito importante dela estar acontecendo nesse momento da temporada. Porque esse é um momento da temporada de turbulência. E a sequência do Fluminense é de 6 jogos sem perder, sendo desses 6, 5 vitórias. São os últimos 5 jogos, foram 5 vitórias contra Avaí, o próprio Cruzeiro, Botafogo, Corinthians, Ceará. Ou seja, nesses 5 jogos, a gente tomou só 2 gols, sendo que foi na reta final, os 2 gols foram na reta final do jogo, né? Um na reta final do primeiro tempo, foi o gol do próprio Cruzeiro, e um na reta final contra o Ceará. Então o Fluminense tem que ficar mais atento a essa reta final, né? Essas retas finais aí. Mas é óbvio, o Fluminense é mais tímido que o Cruzeiro, mostrou isso na primeira partida, por mais que tenha tido um jogador a mais durante boa parte do jogo. Isso não foi um fator determinante no resultado da partida, o Fluminense já era um pouco melhor, então tem tudo para poder jogar bem, fazer outra boa partida, e mesmo que talvez de repente empate, não fure a defesa, seja um jogo disputado, etc, o Fluminense tem tudo para poder avançar hoje, não avançar repetindo. Não falando do tamanho do Cruzeiro como instituição, como time, mas é falando do momento do Cruzeiro, tanto que falando até no Cruzeiro, eu fiquei impressionado até com a sinceridade do Pesolano, né, o treinador deles, após a partida de semana passada, das 2, 3 semanas atrás, assim. Ele foi totalmente sincero, a Copa do Brasil não é prioridade, não é um estorvo pra eles também, óbvio, não é, nossa, que droga, tem jogo da Copa do Brasil, mas, assim, a Copa do Brasil tá longe de ser pedra de tropeço pra eles. Eles só têm a ganhar na Copa do Brasil. O Pesolano foi bem claro, é como um time que não tem condição de investimento largar o Brasileirão pra jogar a Libertadores. No caso do Fortaleza, talvez ele não tava citando diretamente, mas é meio que isso, assim. Sabe que não vai ter desempenho, eles sabem que vão ter, eles estão tentando ir até onde dá, mas não é a prioridade total. Eles não largaram o campeonato, mas não é a prioridade total. E a prova disso, de que eles não largaram, é que vai ter mais de 50 mil torcedores no Mineirão. É óbvio, é um tipo de jogo que o torcedor do Cruzeiro não joga há um bom tempo, né? Jogou poucos, por exemplo, vai ter Cruzeiro e Vasco, Cruzeiro e Grêmio, talvez um Cruzeiro e Bahia também seja um jogo grande ali pro Mineirão, mas o Cruzeiro já tá há um bom tempo que não vem jogando jogos assim contra times de Libertadores, times de parte alta da tabela da Série A, dentro do Mineirão. Vai ser interessante para ver o reencontro de Fábio com o Cruzeiro,
né? Enfim, foram quase 1000 jogos lá, cara. Não é bobeirinha. Tô curioso, sendo bem sincero, pra gente poder saber, pra poder saber como vai ser o comportamento. E, obviamente, falarei aqui a provável escalação do time do Cruzeiro. Rafael Cabral, Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Brock, eles jogam com 3 zagueiros. William Oliveira, aquele mesmo, ex-Fluminense. Felipe Machado ou Adriano. E Matheus Bidu na ala pela esquerda, né, com o Léo Paes. Daniel Júnior, Luvanor e Edu deve ser o ataque também do time do Cruzeiro. Essa é a provável escalação que tá aqui na matéria do GE. Globo, né? Enfim, são essas. Esse deve ser o time do Cruzeiro. O Fluminense levou lá pra BH, vou listar rapidinho os jogadores que o Fluminense levou e que vão estar à disposição, tá? Fábio e Marcos Felipe para goleiros, Manuel, Nino, Lucas Claro e David Braz como zagueiros, Samuel Xavier, Cris Silva, Pineda e Calegari como laterais. Os volantes, né, além dos titulares André e Nonato, Wellington, Felipe Melo e Martinelli. Os meias, além dos titulares Ganso e Arias, Natan. E de atacante, além de Matheus Martins e Cano e do Caio Paulista, né, que tá na lateral esquerda, William Bigode e Alexandre Jesus foram relacionados para o jogo lá em BH. A arbitragem da partida será o jogo será apitado por Rafael Claus. Rafael Claus é um árbitro que está sendo até bem, entre aspas, de muitas aspas mesmo, perseguido pela torcida do Fluminense. Por que entre muitas aspas? Porque talvez não é uma perseguição de fato, mas tem seu fundamento, né? Talvez seja o árbitro que o Fluminense tenha o pior retrospecto, sei lá, dos brasileiros aí que apitaram mais de 10 jogos. Ele já apitou 26 jogos do Fluminense, o Fluminense só ganhou 5 e perdeu 17. O Fluminense tem 24% de aproveitamento com o Rafael Claus. Enfim, em algum momento ele foi o melhor árbitro do Brasil, é o árbitro da Copa, né, o brasileiro que vai pra Copa, mas ele tem se perdido, em algum momento ele se perdeu achando que deixar o jogo rolar e a bola rolar, ele transformou isso em deixar o jogo violento. Eu sempre falo isso, não é o árbitro que faz o jogo correr, não é o árbitro que para muito o jogo, são os jogadores. Se os jogadores fizerem muitas faltas, o árbitro para muito o jogo. E o Rafael Claus entrou numa de que jogo com ele corre. E aí o que acontece? O cara faz a falta, ele não dá. Aí o que sofreu a falta, ele não deu, vem revida mais forte. Aí ele não dá, ou então dá uma falta. Aí o outro vai dar uma revidada maior, ele tem que dar um amarelo, tem que dar um vermelho. Não é à toa, dos últimos 3 jogos que ele apitou do Fluminense, quais jogos foram esses? Fluminense e Flamengo, né? A derrota agora, 2-1. O Coritiba 3-2 no Fluminense. E o Ceará 1-0 no Fluminense. Todos esses... agora bem recente, né, do Ceará no ano passado, todos esses jogos tiveram expulsão, 2 para cada lado, 2 nossas e 2 do adversário. E acrescentando ainda o Fluminense e Atlético Mineiro, né, do ano passado, 1-0 pro Atlético, o jogo da Copa do Brasil, não é à toa que desses 4 últimos jogos, 3 tiveram pênaltis também. Enfim, talvez isso não tenha tanto a ver com a questão da violência, mas tem a ver com o perfil ali do Claus. Era um árbitro que eu gostava muito, tem se tornado um árbitro que eu não tenho gostado, se tornou até meio arrogante pra mim. Torcer pra fazer uma boa arbitragem, o que seria a gente não lembrar dele no final do jogo. Bem, lembrando aqui 3 coisinhas antes de finalizar. Primeiro ponto, vai ter telão nas Laranjeiras, tá? O Vitor Lessa informou, na verdade o Fluminense informou, de que vai ter telão nas Laranjeiras pro jogo de terça-feira. Os ingressos para sócios custa R$15, o ingresso pro sócio custa R$15 e as vendas estão lá no portal do sócio, na aba ingressos, 10 horas da manhã. Começa a venda nessa terça-feira. E aí tem que retirar o ingresso lá em Laranjeira. Você vai pra Laranjeira e retira o ingresso lá, né? Enfim, e pra quem não é sócio, o valor é de R$40. Ou seja, R$15 pra quem não é sócio, R$40 pra quem... R$15 pra quem é sócio, R$40 pra quem não é sócio. Segundo aviso, vai ter transmissão direto do Mineirão. Gabriel, você vai estar no Mineirão? Não, eu vou estar comentando de casa e quem vai estar narrando o jogo lá direto do Mineirão é o Daniel Kaiser. Então o Daniel Kaiser vai ao Mineirão, fará a transmissão e a gente vai sim ter narração tricolor aqui no YouTube, beleza? Então você que não gosta da narração, Premiere, né, vai ter delay é delay praticamente zero, tá? Porque o Daniel Kaiser vai estar de lá do Mineirão, então... Ih, caramba, não consegui fazer. Dante, não consegui fazer. A velocidade é total e então você vai conseguir ver o jogo aqui com a narração tricolor. Eu vou estar comentando, não vou estar narrando. O Kaiser que vai estar narrando. Venha prestigiar. E o terceiro por que você não vai estar no Mineirão, Gabriel? Se você não sabe, virei pai nessa segunda-feira. Nasceu Murilo, que não é homenagem ao goleiro do Fluminense lá atrás. Nasceu meu filho. Estou muito feliz de ser pai. Espero que o Murilo já chegue com um dia já ganhando uma vitória com o Fluminense. Beleza? Até a próxima.
Valeu!